Ao vivo? Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lenerson Polonini, eu faço parte da Companhia Nova de Teatro, juntamente com a Karina Casuccelli, com a Rosa Freitas, com o Rafael Schmidt, Marcos Rosa, Alexandre Rodrigues, Theo Ponciano, Rafael Schmidt, que acabou de entrar, repetindo aqui de novo, enfim, e muito a Verônica Castro, e como todos os coletivos de cultura, não é? Também nós fomos afetados por conta da paralisação, não é? Por conta da Covid-19. Nós resolvemos criar essa série de diálogos, né? Entendendo que o teatro é um espaço de debate, é uma arena de debate e de debate público, não é? E estamos convidando pessoas, pesquisadores, artistas, gestores, nos mais variados segmentos, para discutir o momento atual, para discutir a crise e para a gente pensar saídas, estratégias, né, no pós-crise também, entender como que a gente pode articular e juntar forças para que a gente possa pensar e superar esse momento. Essa semana nós começamos aqui com o secretário de Cultura e Economia Criativa, o Sérgio Saleitão, aqui do estado de São Paulo. Tivemos uma conversa com ele. Na quarta-feira nós conversamos com o Eduardo Saron, o diretor do Itaú Cultural, e hoje nós vamos conversar com o Dorberto Carvalho, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo. Eu vou ver se o Dorberto já está aqui. Lembrando que essa conversa ela depois ficará disponível no IGTV e também agora, recentemente, nós começamos a conversas no YouTube, porque nós entendemos que são conversas de utilidade pública. Dorberto já está aqui conosco. Dorberto, boa noite. Maravilha, vamos embora. Boa noite, Dorberto. Obrigado por ter aceitado. É um momento importante, não é? Sensível, que eu acho que a gente precisa convocar as inteligências, não é, desse país para pensar um projeto, não é, de resgate dessa nação. E eu acho que a arte ela tem um papel fundamental nesse lugar, né? E os diálogos têm sido muito prazerosos, são diálogos com gestores, com artistas, com técnicos, e isso tem nos dado aí uma injeção de ânimo, não é? Para pensar as saídas aí para essa crise. Então, obrigado por ter aceitado. Sei que a sua agenda ela é bem concorrida. Dorberto, o SATED ele passou por durante um bom tempo, não é? Distante da classe artística, não é? Era uma gestão realmente que ela não tinha nenhuma conexão com o setor. Ela, enfim, foi uma gestão aí longa, de mais de 2, 3 décadas, e recentemente houve um movimento e houve essa retomada, não é, da função aí do sindicato, né, de representação dos artistas. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, não é? Porque você capitaneou esse movimento. Conta um pouquinho para nós. Bom, vamos lá. Eu faço parte de uma gestão que está há 2 anos e meio na direção do SATED, como você bem falou. A gestão anterior ela ficou 32 anos, né? Esses 32 anos, não cabe aqui fazer um julgamento detalhado, mas assim, o fato é que os artistas e técnicos do Estado de São Paulo sofreram um achatamento enorme dos cachês, que está se refletindo muito durante essa pandemia, né? A gente costuma dizer, está repetindo como quase um mantra, mas a realidade é o seguinte:
os artistas, antes da pandemia, eles já não tinham ver sequer a condição da característica da nossa profissão, né? Já não tinham recursos para sobreviver em intermitência. Então, quando veio a pandemia, então veio uma espécie de pá de cal aí. Hoje o setor está todo paralisado, numa situação muito difícil. Acho que a gente está na direção do sindicato nesse momento, é um desafio muito grande, porque assim, é lugar comum, mas é o setor mais prejudicado durante a pandemia. O pessoal fala, o primeiro a ser paralisado, é o último a voltar. A gente vê coisas esdrúxulas em relação ao setor, né, como eu estava comentando esses dias. Qual que é o protocolo que justifica, né, qual que é a justificativa sanitária que diz que podem abrir as igrejas, os templos, e não pode abrir os teatros e os cinemas, né? Na verdade é o seguinte, o setor está sendo super prejudicado, a gente está numa situação bem difícil nesse momento, e o SATED, dentro desse desafio, a gente está buscando políticas públicas que dê conta de fazer com que os trabalhadores tenham um pouco de dignidade nesse momento, né? Desde o início, o SATED entrou em contato, eu estava no governo recentemente, a gente entrou em contato buscando alguma ajuda emergencial para o setor. Participamos na luta do PL 1075, estamos participando na luta do PL 1053, o SATED particularmente está defendendo que agora vindo com a Lei Aldir Blanc, né, que é a Lei 1075, vai vir para o Estado de São Paulo, não sei se todo mundo sabe, cerca de 260 milhões de reais para o setor. Então nós estamos defendendo, já defendi junto ao próprio Saleitão, espero a oportunidade de defender frente ao próprio governador João Dória, de que o Estado de São Paulo, frente à sua riqueza, à sua dimensão econômica dentro da federação, que ele dobre esses recursos dos 260 milhões para 520 milhões. Haja vista todos os problemas que a gente vem enfrentando no Estado, e depois eu vou ter a oportunidade de falar também da questão do PROAC, né? A gente está em junho, o PROAC já era para estar na rua há muito tempo, era para estar em abril. É uma lástima pensar que a gente tem um programa de ação cultural no governo do Estado, ele não ter chegado aos trabalhadores, né, já no meio do ano, né, a gente teria que ter tido aí, né, isso um pouco de responsabilidade, muita responsabilidade também do gestor estadual, né. Eu estou falando uma coisa que eu já falei para o próprio secretário, que esses editais próprios teriam que ficar na rua, porque é o seguinte, as pessoas estão passando uma situação de penúria aqui no município de São Paulo. Né, é fato, né, a direita tem feito um ataque sistemático contra a tentativa de lançar editais, haja visto o edital de arte nas janelas, o outro edital de lives, enfim. O SATED é a única instituição habilitada no processo para defender esses editais junto com a Prefeitura de São Paulo. Mas para a gente é uma honra nesse momento estar habilitado para poder defender os artistas e técnicos do Estado de São Paulo nesse momento tão difícil. Norberto, você, né, já falou assim, dando aí uma pincelada um pouco das lutas, das ações aí nessa quarentena. A gente percebe que é um sindicato, de fato, uma gestão muito mais atuante, não é? Uma gestão muito mais conectada com o setor, com um diálogo constante aí, através da sua figura e de todos, não é? Da diretoria que compõe essa gestão. Me diz uma coisa, além dessas ações, existe então um diálogo, não é, com o governo do Estado para que ele coloque esses editais nas ruas, enfim, e ao mesmo tempo, que tipo de diálogo vocês têm estabelecido com outros órgãos, por exemplo, no âmbito municipal, no âmbito federal? Olha, vamos estabelecer um lugar aqui que fica mais fácil o diálogo. O sindicato, como instituição da sociedade civil organizada, como entidade de classe, a gente tem, por princípio da própria organização sindical, de buscar o diálogo, buscando os interesses da categoria. Nós somos uma corporação de ofício.
Então, a função do sindicato, como uma corporação de ofício, é defender os interesses dessa categoria. Então, para defender os interesses dessa corporação de ofício, que reúne os artistas e técnicos, que são uma cacetada de profissões, né? A gente pensa só em atores, mas tem profissões técnicas, são inúmeras. Daqui a pouco eu queria falar só dos técnicos, que eles sempre reclamam, falam assim, nas lives você tem que citar os técnicos, porque eles são muito numerosos e importantes. Então, a gente tem por princípio, vamos dizer assim, buscar o diálogo. Então, a gente está buscando diálogo, já tive 2 reuniões com o Saleitão, salvo que a gente possa ter divergência, e estou buscando, sim, uma reunião com o governador. É a função do sindicato buscar reunião com o governador nesse momento, para dizer o seguinte, olha, governador, esse PROAC ele tem que sair, e não é com os recursos da lei 1075, a lei Aldir Blanc, né? Não pode o secretário de Cultura ficar esperando os recursos da lei Aldir Blanc como uma luta, uma conquista da categoria, né? Sendo que o PROAC ele sempre aconteceu com os recursos do orçamento do governo do estado de São Paulo, né? É da função do sindicato buscar o diálogo com todas as instâncias. Jogaram pedra, eu fui muito criticado porque busquei o diálogo com a Regina Duarte, busquei sinceramente mesmo, né? Propus o voucher. Ela chegou, através da assessoria dela, me procurou e disse o seguinte, você topa uma reunião com a Regina Duarte? Eu falei, topo reunião com a Regina Duarte, qual que é o problema? Né? Eu acho que é a função dos sindicatos buscarem o diálogo. É da política o diálogo. Quem faz político e não dialoga, fica muito difícil. Como você vai estabelecer, chegar a um ponto comum? Olha, se você não fala comigo, eu não falo com você, tá bom, fica assim, não tem mudança, não tem transformação nenhuma na sociedade e as categorias profissionais não alcançam os seus objetivos. É óbvio que eu tenho um pensamento crítico, eu tenho uma história, quem me conhece sabe de onde eu venho, eu sei de onde eu venho, eu me cobro muito de onde eu venho, né? Só para vocês terem uma ideia, na negociação com a indústria do audiovisual, desde outros caras me chamam de metalúrgico, porque eu fui metalúrgico lá na década de 80, e eu tenho muito orgulho de ter sido metalúrgico, só que hoje eu sou presidente de um sindicato que depende dos artistas e técnicos, que tem interesses muito objetivos nas políticas públicas para a arte e a cultura, e é isso que eu estou fazendo aqui, defendendo essas políticas públicas para a arte e cultura e defendendo para que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham dignidade no exercício da sua profissão. Dentro desse objetivo, que todos tenham dignidade no exercício da profissão, eu busco diálogo com qualquer pessoa, certo? Não tem assim, o sindicato não falaria com alguém, não tem hoje, no Brasil, com quem o sindicato não falaria. A gente busca diálogo com qualquer pessoa que a gente possa explicitar os interesses do setor artístico-cultural do entretenimento que a gente representa uma parte. Segundo dados do próprio sindicato, nós somos aproximadamente 30 mil técnicos e artistas no estado. De que forma essa lei, Aldir Blanc, ela pode beneficiar esses artistas e técnicos do estado? Bom, vamos lá. Eu tenho muito prazer em falar, embora é o seguinte, a Lei Aldir Blanc não foi o SATED, não foi um setor, foram vários setores, e por isso que ela foi aprovada, vários setores se uniram, né, setores do artístico-cultural se uniram, que vai desde os mestres griots até os artistas midiáticos da televisão, se uniram para aprovação. Então, a Lei Aldir Blanc, a própria aprovação na Câmara, no Senado, é uma celebração do diálogo. A própria lei é uma celebração do diálogo. Se vocês acompanharam, vocês viram que ela foi aprovada apenas com o veto do Partido Novo. Eu achei um absurdo aquilo, mas na Câmara, e foi aprovada no Senado com uma baita costura política. Quer dizer, então, a Lei Aldir Blanc, ela não é todos os nossos desejos, lógico. No processo de negociação para compor, né, o próprio Célio Turino, que é o senhor idealizador da UPL 1075, né, e a Benedita da Silva, a quem eu tenho grande reverência mesmo, e grande respeito por ela, porque ela é uma parceira do SATED, embora paradoxalmente está no Rio de Janeiro, mas ela é parceira do SATED de São Paulo em todos os momentos. Esse PL, ele não é uma situação ideal. Aí tem que aprender que no processo de negociação a gente não encontra uma situação ideal, mas ele é sim um respiro para o setor nesse momento. Então quero reafirmar isso. Salvo engano, são 60 e poucos milhões que vão vir para a Prefeitura da cidade de São Paulo. Ontem eu participei de uma live com o pessoal da cidade de Piracicaba, e eu olhei aqui no painel e tinha lá, para Piracicaba, 22 milhões e 500, coisa do tipo. O estado de São Paulo vai receber um recurso na ordem de 260 milhões. Né? Então, assim, você pode falar assim, não, isso é pouco frente
o tamanho do Estado frente à representação do Estado. Eu concordo que seja pouco, né? Mas, assim, o Estado, né, gente que fala que seja pouco, tem que entrar comigo nessa luta para conseguir dobrar esse valor, né? E o Estado de São Paulo, ontem, nessa discussão que eu estava fazendo com uma rádio Piracicaba, a gente estava discutindo também o seguinte: o governo passou 1 trilhão para os bancos, né? Eu tentei diálogo com os bancos, viu? Deixar bem claro, viu? Eu tentei diálogo com os bancos, né, para que emprestasse juros zero para os artistas técnicos. A gente buscou, sim, instituição financeira, sim. Não fomos atendidos. A gente buscou, inclusive, a plataforma Desenvolve SP, que é uma espécie de banco estadual de desenvolvimento. Ele é similar ao BNDES estadual. E está lá, protocolado, com toda a documentação, o Satélite protocolou um pedido de 2 milhões de reais. Né? E sempre perguntaram, o Satélite quer 2 milhões de reais para quê? Para emprestar juros zero para todos os artistas técnicos que precisarem nesse momento. Né? Porque, na verdade, a gente precisa de um socorro que vai para além da Lei Aldir Blanc, para além do PL 253. Na verdade, o setor vai ficar parado. Para mim, esse ano já acabou do ponto de vista do trabalho para o setor, da atividade do setor. Né? E não há de crer que amanhã depois vai abrir a porta dos teatros e vão estar lotados. Né? Participei de um debate esses dias também, Lenerton, queria fazer esse comentário. Alguém falou assim para mim: olha, o teatro, você não acha? Me perguntaram, o teatro não poderia abrir com 30% da capacidade? Falei, meu amigo, o teatro já estava com 30% da sua capacidade antes da pandemia. Né? A gente já vinha sofrendo uma crise no setor artístico-cultural desde o governo Temer. E no setor assim, do trabalho em publicidade, no trabalho no setor audiovisual, arrisco dizer o seguinte: a gente vem vivendo uma crise de achatamento de cachê há cerca de pelo menos 15 anos. Né? 15 anos de achatamento de cachês. E com todo respeito também ao SESC, que a gente tem um grande respeito pelo Danilo Miranda, que eu tenho um profundo apreço, mas os cachês do SESC também não são reajustados há muitos anos. Né? Tem cachês que não são reajustados há mais de 10 anos. A situação é essa. E durante essa pandemia, o que a gente precisou fazer? A gente precisou entrar em contato, mandar notificação extrajudicial, ou o próprio jurídico ligando para as instituições locais do interior do SESC. Algumas instituições nos atenderam e pagaram pelo menos metade dos cachês dos contratos que foram interrompidos. Né? Porque o SESC como parceiro, vamos deixar bem claro, não só o SESC, mas o SESI também como parceiro, porque o SATED foi a público, a gente declarou publicamente o apoio ao Sistema S. Agora, há pouco tempo, quando teve o ataque do governo Bolsonaro através do Ministério do Paulo Guedes, né, que pretendia cortar 50% das contribuições. Nós somos parceiros do Danilo Miranda, fomos parceiros do Paulo Scarpa defendendo o SESI, e o que a gente ganhou com isso foi o seguinte: o SESC, alguns SESC só pagaram os contratos, né, e o SESI, o próprio Paulo Scarpa, que há pouco tempo tinha dito publicamente que não demitiria os trabalhadores, mesmo que sofresse o corte dos 50% proposto pelo Paulo Guedes, né, não sofreu o corte e demitiu cerca de 600 trabalhadores. O SESI, é bom te deixar publicamente, o Paulo Scarpa não cumpriu a palavra. Cerca de 600 trabalhadores, e para nós do setor cultural, atinge especialmente pelos técnicos e pelos trabalhadores do teatro do SESI na Paulista, né, que foram demitidos trabalhadores com 20 anos de trabalho. Sem falar dos orientadores de artes cênicas e mais os mediadores culturais. Do meu ponto de vista, o mediador cultural deveria fazer parte do nosso sindicato, faz parte do outro sindicato lá no Grande Sindicato. 600 é um número expressivo, não é, Norberto? São quase... praticamente quase todos os trabalhadores dos teatros, dos centros culturais, do SESI no estado, né? Sim, sem dúvida. Quer dizer, então, às vezes o pessoal olha, né? Eu venho do teatro de grupo e eu tenho profunda consideração, carinho pelo teatro de grupos, né? Tenho um carinho mesmo. Eu venho da Cooperativa Paulista de Teatro, eu defendo o cooperativismo, defendo as cooperativas de cultura. Mas o pessoal do teatro de grupo, eles não têm noção, muitos deles não têm noção do que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de São Paulo, né? Olha só, a gente abrange desde artistas de rua até dubladores, pessoal de televisão, artistas midiáticos, passando pelo circo, que no período da pandemia eram mais de cerca de 120 circos aproximadamente, parados, estacionados
no estado de São Paulo, fora os modelos que nós estamos negociando agora, a convenção coletiva, que deve ser fechada ainda a semana que vem, fora o pessoal da publicidade, que está numa situação, como eu falei inicialmente, compõe o setor do audiovisual e que está sofrendo ataque, né, achatamento de cachês há pelo menos uns 15 anos, e tem um setor muito organizado, que é o setor dos dubladores, né, que é um capítulo à parte dentro do próprio Sindicato dos Artistas, né? Então, a categoria é muito ampla, viu, Lenerson? É muito, como que eu diria, são vários sindicatos dentro do sindicato. A par disso tudo, tenho muito orgulho de dizer o seguinte: os técnicos do SESC, eles têm um movimento para voltar para o SATED nesse momento. A primeira pergunta que você fez dizia a respeito a como que a gente está se virando nesse processo de reconquista, retomada do sindicato, né? Esse processo de retomada do sindicato está sendo muito profícuo. Por quê? Trabalhadores que não estavam no sindicato, como os trabalhadores do SESC, os técnicos do SESC, estão fazendo movimento. A gente já ganhou em 2 instâncias. Olha que legal, ganhamos em 2 instâncias. E o SESC não abre mão de continuar recorrendo, mas nós vamos trazer de volta esses trabalhadores. A gente está sendo procurado também por trabalhadores do Teatro Municipal, que sempre foram do SATED. Esses técnicos do Teatro Municipal que fazem parte do SATED, eles são muito numerosos, eles são muito importantes, estão se organizando para fazer uma convenção coletiva. Haja vista também um problema aí com a Odeon, com corrupção. A gente já assistiu durante esses anos todos aí o processo de corrupção do Teatro Municipal. Os trabalhadores não têm nada a ver com isso, a gente não quer entrar nesse assunto, mas nós queremos sim defender os interesses desses trabalhadores do Teatro Municipal, que tem como pauta, dentre outras coisas, uma isonomia de estabilidade com os corpos artísticos estáveis do Teatro Municipal. Então, o Teatro Municipal tem corpos artísticos estáveis e tem técnicos não estáveis. A gente está trabalhando junto no projeto de lei para que esses trabalhadores do Teatro Municipal sejam também considerados trabalhadores estáveis. Também estamos sendo procurados pelos técnicos da dublagem, né, que também fizeram uma carta bonita agora há pouco tempo, aí um abaixo-assinado, querendo fazer parte do SATED, considerando que os dubladores toda a vida fazem parte do SATED de São Paulo. Então tem várias discussões, tem várias partes ruins, que eu não vou entrar aqui, acho que nem cabe nesse momento, né? Hoje foi um dia especialmente triste para mim, sinceramente, mas não quero comentar isso. Mas a gente tem muitas alegrias também, a gente tem avançado muito, o sindicato tem avançado muito e tem avançado no sentido de estabelecer a organização da categoria. Talvez a nossa gestão não vá colher esses frutos que a gente está plantando agora. Essa organização da categoria, essa construção, essa amarração da unidade da categoria em capital interior, talvez não role agora, daqui 2 anos, o pessoal, olha, o SATED é grande, é forte. Não vai rolar agora. Mas a gente está trabalhando, a gente deu o primeiro passo, a gente está costurando essa unidade para que os trabalhadores venham juntos e a gente seja um sindicato verdadeiramente forte, capaz de entrar nas grandes discussões nacionais da arte e cultura. Eu fiquei pensando, né, que a prefeitura ela lançou alguns editais emergenciais, né? Eu questionei o secretário Sérgio Sá Leitão por que ele não colocou na praça editais semelhantes aos realizados pela Secretaria Municipal, que são editais emergenciais, das lives, que pagava ali com uma pequena remuneração os artistas e técnicos, né? Embora eu reconheça o valor de uma ação como essa, eu fiquei pensando muito na questão porque assim, todos esses editais, eles ainda reproduzem uma lógica da espetacularização. E não contemplam, por exemplo, artistas, técnicos de som, luz, camareiras, não é? Como é que ficam esses trabalhadores, não é? E aí eu fiquei pensando isso, por que ainda prevalece a lógica da espetacularização num cenário como esse? Bem colocado. Eu quero entrar nessa discussão pelo seguinte: a gente tem, penso eu, alguma síndrome de vira-lata, dizendo o seguinte, talvez porque nós tenhamos sido muito atacados no setor que precedeu aí o Bolsonaro, e na própria campanha do Bolsonaro, os artistas mandam nas tetas do governo. Olha, eu vou dizer com todas as palavras, o artista no momento desse, né, num país sério, num país que entenda a importância da arte, da cultura, tem que ficar em casa recebendo subsídio do governo. É isso.
é isso, tem que receber subsídio do governo, mais ou menos o que a França está fazendo, mais ou menos como o processo de intermitência que tem na França, que a gente está estudando aqui. A Sandra Vargas, que é do Sobrevento, ela me mandou outro dia o projeto, mandou os comentários, a gente está estudando, não deu para eu parar ainda, para a gente sentar, para ver como que a gente consegue alinhavar isso num projeto aqui no Brasil. Né? Mas assim, não adianta, a gente fica pensando assim, vou justificar, existe uma hipocrisia muito grande, né? Também eu penso, vou justificar como vai passar dinheiro para os artistas. Você vai passar dinheiro para os artistas porque os artistas são importantes para a sociedade. Assim como você tem que passar recurso para os professores, assim como você tem que passar recurso para os profissionais da saúde, sendo pandemia ou não, porque são setores fundamentais. A educação, a saúde, a cultura são fundamentais na sociedade brasileira, em qualquer sociedade, né? Então, eu acho que esses editais, salvo que o satélite, já falei anteriormente, nós estamos na ponta da defesa desses editais, deixar bem claro, né? Nós estamos na ponta da defesa, nós somos a única entidade habilitada junto com a prefeitura para lutar contra esses cariotas aí que entraram com limitar contra os editais, né? Aliás, uma curiosidade também, nem ia falar isso, mas aconteceu essa semana que eu ganhei mais um processo pessoal, né, de um preposto aí do MBL, do Movimento Brasil Livre, ligado àquela molecada lá lunática aí de direita, né? Então é meu terceiro processo aí desse povo ligado ao MBL, que há processo, um processo até cômico, né? Eles dizem que eu tenho que devolver milhões. Olha para mim, que eu não tenho nem casa própria. Eu pago aluguel, que eu tenho que devolver milhões para a prefeitura, porque eu sou responsável por milhões, que eu recebi milhões da prefeitura de São Paulo. Esses caras são uns malucos, mas assim, eles são malucos, mas como diria minha mãe, eles não rasgam dinheiro, né? Eles fazem isso porque cola em alguma parte da sociedade. E a gente fala há muitos anos que tem que fazer essa disputa de pensamento, a gente tem que debater com a sociedade a importância dos artistas, a importância da arte e a cultura, né? A gente completa agora, de 2002 para cá, quantos anos a gente tem em Fomento, né? A gente questionava, né, todos esses anos de 2002, 2020, quantas edições nós temos do Fomento, né? A gente questionava numa manifestação a favor do Fomento, e o Fomento é uma política pública que abriu caminho para todas as outras políticas públicas existentes na cidade de São Paulo, no que se chama aí, muita gente chama de primavera das políticas públicas, é importantíssimo, mas assim, a gente, quando sofre ataque no Fomento, deveria haver um exército de pessoas, de cidadãos e cidadãs, dizendo o seguinte, não, o Fomento é da cidade de São Paulo, percebe? Depois de cerca de 18 anos de vigência da lei, a gente teria que ter formado, do meu ponto de vista, formado cidadãos paulistanos a defender o Fomento. A gente não pode, nós mesmos, artistas, defender o Fomento, porque o Fomento, assim, quando ele foi feito, se você ler lá, está lá, uma política pública para a cidade de São Paulo. O Fomento é o teatro para a cidade de São Paulo. Então, se é para a cidade de São Paulo, não é para os artistas. Se é para os artistas, é para a cidade, é para toda a população da cidade. Um questionamento, por que a população não vem com a gente quando a gente está lutando em defesa do Fomento? Né? A gente tem que também fazer essa... Eu não gosto de chamar autocrítica, que daqui a pouco alguém já vai jogar uma pedra aqui na live, né? Não é autocrítica, mas a gente não quer chamar de autocrítica, porque acha muito pesado. Vamos pensar o seguinte, tem que fazer uma reflexão do que representou o Fomento na relação com a cidade esses anos todos, né? Eu mesmo tive uma discussão com o André Sturmi, quando ele era secretário, e daí ele questionou a questão da pesquisa. É lógico que a pesquisa ela não tem que dar frutos, ela não tem que dar resultado. Isso não estou cobrando resultado, estou cobrando relação com a cidade, que é diferente. Então estava lá eu com o André Sturmi discutindo o Fomento, era o Fomento à dança, não era o Fomento ao teatro. Daí ele falou assim, eu sou contra o Fomento à dança porque ele é muito pesquisa. Eu falei aqui, olha André, o Fomento à dança ele não é muito pesquisa, ele é para pesquisa. E quando você, por exemplo, nós estamos vendo agora a pesquisa agora para a vacina do coronavírus. Quando você faz pesquisa da AIDS, fica mais claro, quando você está no campo da biologia, fica mais fácil. Alguém fazendo uma pesquisa para a descoberta do câncer, ela pegou tanto investimento, ela pegou milhões durante muitos anos e o câncer não foi descoberto, beleza. Só que é o seguinte, essas pesquisas elas vão retroalimentar a possibilidade de encontrar uma cura para o câncer, percebe? A mesma coisa eu penso do Fomento ao teatro. O Fomento ao teatro é importantíssimo, porque toda pesquisa ela retroalimenta o pensamento, a formação de novos artistas, retroalimenta o pensamento
sobre a própria criação teatral, sobre a construção estética e poética que está por vir, vamos assim dizer. Só que, ao par que o Fomento tem essa característica, ele tem que ter uma relação com a cidade, porque está lá escrito que é para a cidade, né? Eu vou te falar de um grande problema num projeto que eu trabalhei, que eu tenho um grande carinho, que era o projeto Formação de Público, um projeto fantástico que eu trabalhei durante o governo da Marta, e a gestão iniciou com o Celso Prates, com quem o pessoal tem uma admiração, muita admiração, e devo muito para ele do ponto de vista de ter proporcionado que eu trabalhasse no Formação de Público, que lá que eu aprendi muito. Então, o Formação de Público, um exemplo, ele levou cerca de 1 milhão de assistências de jovens da periferia. Naquele mesmo momento, a gente tinha o teatro vocacional. Quando a Marta perdeu a eleição e veio o Serra falou, vou acabar com tudo isso daí. Olha só, no Formação de Público, a gente tinha levado 1 milhão de assistências. Só que a gente não construiu relação com aquelas escolas, com aqueles alunos, com aqueles professores. O que aconteceu? Acabou, né? O Formação de Público acabou. Quando o Serra olhou para o vocacional e falou, vou acabar com o vocacional, com o teatro vocacional, o que aconteceu? Os pais e mães das crianças vieram para a porta da prefeitura falar que não, velho, aqui você não vai meter a mão, não, que aqui é teatro vocacional, isso é importante para o meu filho. Essa relação que eu cobro um pouco do Fomento ao Teatro, né? Do teatro de grupos, para ter essa relação com a cidade. E aí é uma crítica fraternal, né? Amanhã depois alguém vai ver esse vídeo e vai dizer que eu estava criticando o Fomento e não é nada disso, né? É difícil, às vezes é difícil o diálogo, estabelecer um diálogo franco e fraterno com as pessoas. Falando em editais, eu fiquei pensando aqui nos vários editais que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que são fruto dessa luta da qual você também está inserido e ajudou aí a construir, não é? Eu fiquei pensando, por exemplo, no próprio Fomento que você citou, no Zé Renato, são editais importantes, mas que ainda assim eles contemplam uma parcela muito pequena da produção, não é? São editais que estão com orçamentos defasados, ou no caso do Fomento, o Fomento ele tem uma cláusula, ele é uma lei, então ele não, é muito difícil se mexer nisso, e acho que não é nem bom mexer no Fomento, não é, na lei, etc., porque estão de olho nessa lei há muito tempo, já tentaram destruí-la, não é, inúmeras vezes. Mas pensando, por exemplo, no Zé Renato, no PROAC, né, foi uma questão que eu coloquei para o secretário, né, para o Sérgio Saleitão. Falei, Sérgio, o PROAC, por exemplo, com os recursos da Lei Aldir Blanc, é possível injetar parte desse recurso no edital e contemplar um número maior de projetos? Isso é uma questão também para a gente pensar, né? A questão de um Fomento 2, não é, que contemple outros grupos. Por exemplo, minha companhia está completando 20 anos ano que vem, não é? E me parece que, às vezes, o Fomento ele tem um tipo de concorrência que é muito desleal, porque uma companhia de 20, 10 ou 5 anos concorre com uma companhia que está recém-formando, tem 2 anos, 3, 4, não é? Ou então uma companhia de 10 anos concorre com uma companhia que tem 40 anos ou 50 anos, no caso, né, Teatro Oficina, por exemplo. Como é que a gente organiza e como é que a gente pensa novas formas para que a gente crie novas linhas de fomento, de modo que eles sejam mais democráticos, plurais e que possam também contemplar outros tipos de produção, grupos, coletivos? É uma questão importante para a gente pensar, não é? Bora. Então, eu agradeço pelo comentário, porque vai dar a oportunidade de eu falar muito o que eu penso a respeito disso. Primeiro, eu acho o seguinte, eu acho que o Fomento, a lei de Fomento, ela tem problemas, sim, mas ela não resolve com os ataques, tipo o que é feito pela rede, lá, pelo Marinho, o pessoal do Marinho, que pese até meu respeito por eles, saca? Não vou entrar em discussão, não é nada pessoal, não quero entrar mais nessa discussão pessoal, que isso aí, ó, estão fazendo mal para a alma, essa discussão pessoal. Não é pessoal, a discussão é política, tá certo? Eu acho que a rede pegou um caminho errado de ataque ao Fomento,
de ataque às políticas públicas, que é um caminho assim, que hoje interessa para a extrema-direita. E eu sei que ali nem todo mundo é extrema-direita, embora tenha extrema-direita naquele meio ali que eu sei. Mas, enfim, o Fomento, só para você ter uma ideia, quando a gente estava na roda do Fomento, que surgiu em 2006, 2007, desde 2007, salvo engano, eu tenho salvo um arquivo aqui, que é uma espécie de fomento para os grupos estáveis, né? Eu lembro bem que estava vivo, então, o Zé Renato, e o Zé Renato chegou a discutir esse projeto. Está aqui no meu computador, foi construído a várias mãos, não foi eu que escrevi, mas a gente tirou uma comissão, eu participei da comissão que escreveu isso. No Prêmio Zé Renato, eu mesmo cuidei da redação desde o início, depois foram dando modificações, eu participei diretamente na elaboração e na articulação do Prêmio Zé Renato, né? Eu devo ter aqui uma porrada de versões aqui no meu computador também. No caso do Fomento, eu acho que cabe a gente procurar um momento para colocar esses grupos estáveis, né? Como o União Olho Vivo, né? Eu fiquei muito triste ontem também. Cara, esse dia está sendo o dia de eu ficar triste. Me falaram que, eu passei lá pelo União Olho Vivo, eles estão numa situação ferrada, não sei o que, bababá. Porra, velho. Cara, o clube tem 40 anos na cidade, é patrimônio da cidade, qualquer país sério. O União Olho Vivo não tem que concorrer mais nada, ele tem que receber um subsídio pro resto da sua existência ali. E vamos todo mundo calar a boca e bater palma. Não é isso? Então, cara, é muito triste essa situação que ele está vivendo no setor artístico cultural. Os grupos aí que... vários grupos que eu tenho muito carinho, não vou... eu já gravei um vídeo aqui pro pessoal do Refinaria Teatral também, que são os brothers aí, são os queridos aí da Zona Norte, mas está todo mundo ferrado, né? A própria a Cia Nova está ferrada, você sabe disso, está todo mundo ferrado nesse momento. Eu acho que no caso do Fomento resolveria aí com a lei de grupos estáveis para tirar um pouco isso. No caso do Zé Renato, eu acho o seguinte, a UPAC está sendo... só fazer uma parte aqui do Roberto, então, só para colaborar com o teu raciocínio aí. No caso do Fomento, que seria estratégico para nós? Uma lei de Fomento 2 que pudesse contemplar... Uma outra lei de Fomento eu não mexeria, sinceramente. Se você falar assim, você mexeria em Fomento? Não mexeria. Deixa aí, como eu falei, não mexeria e acho esses ataques da rede, assim, horrorosos, porque, assim, cara, você está atirando dentro do quartel, né? Porque quer queira ou não, o Fomento ele reverbera, até para quem não pega. Eu nunca peguei o Fomento. Eu lembro que eu dei uma entrevista há muitos anos aí para uma menina, porque eu tinha feito aquele livro de 5 anos do Fomento, né? Mais a Iná, né? O livro junto com a Iná, que eu tive a honra de colocar meu nome lá no livro junto com a Iná Camargo Costa, que eu admiro muito. Mas daí veio uma menina da Universidade de Yale, acho que é isso. E ela falou assim, me entrevistando, falou, quantas vezes você pegou o Fomento? Eu falei, nenhuma. Nenhuma vez. Então, chega uma coisa assim na cabeça das pessoas, que assim, você fez a lei para você. Não, a gente não... Eu não dependo aí do Fomento, que é para mim. Eu não escrevi o Zé Renato para mim, eu nunca peguei o Zé Renato. Até um dia, saindo do sindicato, eu quero concorrer assim, ao Prêmio Zé Renato para fazer minhas atividades artísticas. Mas, nunca ganhei o Prêmio Zé Renato, nunca ganhei o Fomento. As pessoas têm uma visão utilitarista, a gente tem que ter uma visão mais generosa das políticas públicas, senão é o seguinte, a gente vai entrar numa luta autofágica que não vai nos levar a lugar nenhum, né? É o medo que eu tenho nesse momento. Mas a questão que eu estou querendo colocar, Roberto, era o seguinte, seria estratégico para nós, enquanto categoria, nós criarmos uma lei de Fomento 2 que pudesse dar conta de uma produção já... ou a lei dos grupos estáveis. No caso do Prêmio do Renato, penso o seguinte, tem o reajuste do prêmio, né, que começou com 200 mil, não sei se dá 270, nem sei quanto está agora. Mas tem que ter o reajuste dos 4 milhões, que vai 4 milhões para o primeiro, 4 milhões para o segundo semestre. Porque aí que foi um erro, daí a gente comeu bola, né, não dá, a gente fez uma correria, toque de caixa. Eu lembro principalmente do hoje deputado, Zé Américo. O Zé Américo um dia falou assim para mim, tem uma janela, né, essa janela vai fechar, uma janela política, tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, né? Lembro uma discussão, acho que num sábado de madrugada, com a Anali Alvarez da PETESP lá, a gente estava discutindo lá, chegou uma hora, eu falei, vai entrar no impasse, Anali, né? Acho que alguém, salvo engano, foi e fico pela memória, foi a Esther Góes, que ela falou assim, gente, tá muito nervoso aqui, vamos tomar um café. A gente ia jogar tudo pelo alto ali, porque a gente estava discutindo, brigando entre a gente, uma bobagem, caramba, por uma besteira, né? Daí tomamos um café, voltamos, entendemos, e daí fomos para a Câmara unidos ali, foi importantíssimo esse momento para a aprovação do Prêmio Zé Renato. No caso do Zé Renato, eu penso o seguinte, a gente vai ter que
vai ter que reajustar o valor total do prêmio. Não tem outro jeito, Lenerson. A gente vai ter que... Ele inicialmente estava pensado para 12 milhões. Né? A gente tem que voltar com essa discussão de 12 milhões que o Zé Renato para poder atender a categoria. Senão não faz sentido, né, cara? A gente vai aumentando os prêmios, vai diminuindo o número de contemplados. No PROAC é a mesma coisa. Eu falei do SESC aqui, que não tem reajuste de cachês aí, juntos há mais de 10 anos, e é verdade, eu consigo provar isso. Eu consigo levantar isso aí. Se o Danilo quiser conversar sobre isso, eu levo os dados. Mas o PROAC é a mesma coisa, né? O PROAC surgiu em 2006. Quantos anos fazem que não tem o reajuste do PROAC? Pensa nisso também. É muita coisa, né? E assim, a gente não conseguiu cobrir nenhum processo inflacionário no período. Então, Norberto, então só para organizar aqui, porque a questão que eu estou querendo colocar é no sentido de ampliação, não é? A gente está num momento que a gente está completamente sufocado, são milhares de grupos, né, centenas de grupos em São Paulo, perdão, disputando essas poucas verbas, não é? O que gera essa competição, o que gera essa divisão, quando, na verdade, o que a gente precisa nesse momento é união, não é? Mas, pensando numa saída inteligente, qual seria agora a discussão com o poder público? O que você, por exemplo, falaria agora com o secretário Hugo Pozzolo nesse sentido, no âmbito aqui da nossa discussão? O que você falaria agora para o Sérgio de Sá Leitão? O que você falaria para o SESC, para o SESI? Quer dizer... Eu falaria o que eu estou falando. Então, quero dizer o que eu estou falando. Eu acho que para o Hugo é o parceiro, né? Não dá para você tratar um cara assim, não, mas já me falaram, o Hugo é o canalha. Não, o Hugo não é o canalha, amigo. O Hugo é parceiro, o Hugo está desse lado aqui. Então, tudo que eu tiver a falar com o Hugo, até às vezes rola um telefone sem fio, queria deixar claro. Rola um telefone sem fio e fala assim, o Roberto falou não sei o que da secretaria. Não ataca a secretaria, o seu esforço que eles estão fazendo lá. Deixar bem claro, o satélite está habilitado para defender os editais. É a entidade que está defendendo os editais. Está habilitado juridicamente para defender os editais da prefeitura. Então, assim, o que eu falaria para a prefeitura é o seguinte, que é preciso ter uma contrapartida. Esses 60 e tantos milhões que vai chegar, olha só, a cidade de São Paulo pode sim criar um voucher nesse momento, né? Eu acho que esse momento não é para criar editais, do meu ponto de vista, precisa dar dinheiro para as pessoas não têm dinheiro para pagar aluguel, né? Tem companheiros que tiveram água cortada, pessoal que tem internet cortada. Como você vai viver sem internet, velho? Não consegue pagar a internet? Quer dizer, então é o seguinte, a Prefeitura de São Paulo também tem que dar a sua parcela de contribuição para os artistas nesse período aqui. O SESC, ao Parque de São Paulo... Então Roberto, você defende a criação de um voucher para que possa ajudar toda a categoria, é isso? Em nível municipal, sim. Em nível estadual, eu vou defender o que eu estou defendendo. A imediata publicação do PROAC, tem que colocar o PROAC na rua, não tem que esperar, mas isso que eu estou falando é o seguinte, eu estou pensando... Não, eu falei pro Sérgio Sá Leitão, quer dizer, não tem nenhuma coisa assim. O pessoal pensa assim, me falaram esses dias, como se eu estivesse articulando, como se eu fosse o grande articulador junto ao Sérgio Sá Leitão, né? Como se eu tivesse esse poder, se ele me ouvisse. Se ele me ouvisse, é aquilo que eu disse para ele no último encontro. Né? A gente precisa do PROAC, porque o PROAC é o programa mais capilarizado nesse momento. E a gente precisa do PROAC com os recursos da Prefeitura, recursos do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura, recursos do orçamento, como teve todos esses anos. Para o Governo do Estado de São Paulo, a gente precisa que se dobrar esses recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. Né? Esses recursos eles têm que ser dobrados nesse momento para dar, pelo menos, um fôlego não só para os trabalhadores da cultura, mas os espaços culturais. Eu falei do TUOV, mas tem aqui o teatro do incêndio, né? O pessoal fala assim, a pessoa aqui embaixo da minha janela fechou o Sátiros 2, o Sátiros agora acho que ganhou o fomento, mas tem grupos no interior, né? O próprio Refinaria Teatral e uma porrada de grupo no interior que tem espaço e que paga aluguel, que vai fechar, velho. Então, que processo é esse? Todo o patrimônio que a gente construiu durante todos esses anos. E do governo federal, agora espero apenas que o governo Bolsonaro, né, o senhor presidente, assine, sancione a Lei Aldir Blanc. Né? É óbvio que assim, as pessoas falam assim, você confia no Bolsonaro. Olha, esses dias, Lenerson, tá sendo um monte de sacanagem comigo. Assim, os caras, assim, me fazem provocação de toda hora. Você confia no Bolsonaro? Quem confia no Bolsonaro no Brasil hoje, meus amigos? Quem que confia?
um sujeito que fala uma coisa que depois fala outra, que colocou um cara lá como o Roberto Alvim, que faz propaganda nazista, depois colocou a Regina Duarte, que é uma inepta completamente para a gestão da cultura, que tem o Sérgio Camargo, um idiota que é um racista dentro da Fundação Palmares, que tem um outro idiota lá no Rio de Janeiro, na presidência da FUNAT, sobre o qual pesa uma representação do SATED no Rio de Janeiro, viu? Talvez vocês não saibam, mas pesa uma representação do SATED, né? Como improbidade administrativa, o secretário interino, que foi assessor do Carlos Bolsonaro, nós temos uma representação contra ele, nós e o Sindicato de Dança do Rio de Janeiro, né? Para responder para o Estatuto do Funcionalismo Público. Quem que confia, então, nesse governo? Não é questão de confiar. Só que o fato, né, pergunto o seguinte, eu vou por cima dos fatos. O fato é, como foi aprovado no Congresso, o representante do governo, o deputado Vitor Hugo, se posicionou publicamente, né? Se posicionou que tinha um acordo. Na verdade, a Jandira Fegali foi muito hábil na construção dessa redação e levou em conta a discussão com o próprio governo. Vamos admitir isso, né? Só que o governo tem 15 dias para sancionar. 15 dias. O projeto foi aprovado no Senado no dia 5, salvo engano, né? Uma moça me lembrou ontem, no dia 5. Então tem 15 dias, então teria que ser, o último prazo seria no dia 20. Dia 20 é um sábado, né? Então dia 21 é domingo, então teria até o dia 22 na segunda-feira para sancionar. Se você observar o histórico do governo Bolsonaro, ele tem deixado todos os projetos de interesse da sociedade para o último dia. Ele assina assim, no último dia ou um dia antes, observe isso, né? Quando é de interesse do governo, tem interesse aquelas falcatruas de beneficiar pastores e beneficiar setores econômicos privilegiados, ele assina rápido, agronegócio, mas quando beneficia a população, por exemplo, como é esse projeto Aldir Blanc, eu acredito que ele assine, sim, né? Não confio no Bolsonaro, o pessoal vai usar isso também contra mim amanhã depois e fala assim, eu vi lá você falando que o Bolsonaro vai assinar assim. Não, ninguém tem essa bola de cristal. Mas eu quero dizer que tem um acordo para que assine até o dia 22, e daí é isso que a gente espera do governo federal nesse momento, né? No SESC, a gente espera uma discussão para rever os cachês, né? A gente espera essa discussão do SESC. E a questão de rever os cachês do PROAC também. A gente tem que andar para frente, né? A gente está numa situação bem difícil hoje, e fico pensando, vou falar uma coisa bem triste, que eu falei hoje já num debate aí, mas eu vou retomar. Para nós, do setor, nós, eu, você e todas as entidades, todo mundo que está envolvido nesse universo da arte e cultura no Brasil, a gente deveria se envergonhar muito de ter deixado a categoria chegar nesse ponto, né? Daí alguém outro dia me cobrou, o SATED, você está 2 anos e meio, o SATED é responsável pela situação. 2 anos e meio nós estamos lá, velho. Ficou uma gestão de 32 anos. Nós estamos fazendo o que pode e o que não pode, com fartos recursos humanos e recursos financeiros. O SATED está completamente quebrado. Mas olha a situação que a gente chegou, velho. Olha essa situação de penúria que estão os trabalhadores, completamente penúria, né? Acho que foi o Nelson Sargento que tá vendendo violão, é isso, no Rio de Janeiro, que eu vi uma reportagem, deu vontade de chorar, velho. Deu vontade de chorar, assim, eu falo, que porra é essa, velho? Como que a gente deixou chegar a essa situação? Agora é o seguinte, todos nós temos que ser responsabilizados. Principalmente nós, daí eu assumo a responsabilidade, de que estamos na direção das entidades de cultura, né? Que estamos na direção, na cabeça das entidades, a gente é responsável por ter deixado chegar numa situação dessa, né? Então é o seguinte, não se trata de apontar o dedo para ninguém, mas trata da gente fazer um meia-culpa e a gente tentar retomar o setor, devolver um pouco de dignidade para o setor artístico cultural no Brasil, que chegou numa situação lamentável, sinceramente é muito difícil mesmo. Então no caso aí são as principais lutas assim urgentes do SATED nesse momento, é isso, Norberto? Sim, o SATED está lutando para que os artistas sobrevivam nesse momento, né? Sobrevivam dentro desses parâmetros que eu te coloquei aí para a prefeitura, para o governo estadual e governo federal e as entidades aí fomentadoras da cultura. Deixar mais uma vez o protesto, lembrando mais protesto em relação ao SESI, né? Isso assim está entalado no setor do SESI. Porque foi um número expressivo de trabalhadores, né? Eu, enfim, conheço vários que foram mandados embora. Lembrando, pesando aqui. Vai. Vamos lá.
Com relação à questão, falando de uma questão mais emergencial, não é? Que é a sobrevivência desses trabalhadores da cultura. A questão do voucher, você já está conversando isso, por exemplo, com o secretário, com o prefeito? A SATED, né? O SATED não está sozinho, né? Tem um movimento, o pessoal da periferia aí, eu tenho que, assim, a gente tem que tirar o chapéu para quem está se movimentando, né? Não é, assim, o SATED não é a grande entidade que está resolvendo tudo, mas a gente está junto, né? Então tem um pessoal aí que está se movimentando, né? Que tem um grupo aí no WhatsApp, que a gente conversa e que eu participo, confesso que até tenho participado muito pouco frente às atividades, as responsabilidades que a gente está tendo em relação a pressionar aqui o próprio governo estadual, mas o pessoal está trabalhando, né? E assim, eu não estava envolvido no PL 253, mas eu tiro o chapéu para os meninos e meninas lá que estavam envolvidos, aquilo é importantíssimo, né? E assim, a luta, a gente tem que pensar que é uma composição, não é uma entidade só, nem duas entidades, né? É uma composição. O setor artístico-cultural é tanta gente trabalhando, né, Anderson, como se fosse uma atividade para construir um grande espetáculo. Pensa num grande espetáculo, né? E que seja um espetáculo grandioso, e que a pessoa que carrega um modozinho, que carrega um praticável ali, ela tem a sua importância. A pessoa que varreu o palco tem a sua importância. Quem apertou o botão para acender a luz tem a sua importância. Não, a minha questão... Claro, estou falando, o SATED, mas é importante que você, né, fale que existam outros movimentos que estão juntos nessa luta. Mas a questão que eu coloquei é o seguinte, já há uma conversa, não é, em torno dessa questão referente ao voucher, é isso? Tem, o deputado Donato está à frente disso, a Juliana Cardoso fez várias discussões a nível do Estado, tem o PL, que é da Frente Parlamentar de Cultura, mas tem articulação aí de vários parlamentares, né, que a gente tem que render aqui as homenagens, a Márcia Lia, o deputado Zé Américo, né, que eu tenho a profunda admiração, porque é uma pessoa comprometida com a cultura. O Zé Américo é uma pessoa que tem tentado costurar o próprio conteúdo da Lei 253 para que ela seja aprovada, seja lá de que forma seja, dentro de um projetão, né, dentro do PL 350, é um grande articulador. Tem o Barba, também, que é do PT, que é um dos grandes articuladores, tem o pessoal, a bancada do PSOL também, que esteve na construção do 253, que merece o nosso respeito profundo também. Tem muita gente trabalhando, né, Nelson? E daí é o seguinte, não dá para a gente disputar protagonismo nesse momento. Não está disputando protagonismo de nada. A gente, assim, aí está fazendo o que pode, né? Eu não vou disputar a minha pergunta, Roberto, a minha pergunta ela não vai nem nesse lugar, a minha pergunta ela é bem objetiva mesmo. Se há uma negociação nesse sentido, você falou que já há essa negociação, quer dizer, tem aí os parlamentares que estão dialogando com a sociedade civil e levando, né, para o legislativo. O deputado Paulo Teixeira é fundamental, aí embora seja deputado federal, tem servido aí de ponte aí para os artistas, para a discussão do Estado, e eu volto a repetir nisso, né? A política se faz com diálogo, não adianta, a gente é o seguinte, nós não estamos assim nesse período de apontar fuzil para ninguém, né? A gente a gente não tem fuzil, né? Quem tem fuzil são os milicianos, são os bandidos que têm fuzil. Nossa arma é o diálogo, né? Nossa arma é a argumentação. E daí eu costumo dizer que aqui no governo do Estado, que pese que às vezes não dá para a gente fazer a argumentação da importância da cultura do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista humano e civilizatório, como fazem outros países, como europeus, coisa e tal, discussão do ponto de vista econômico, e pode fazer sim, porque é um setor econômico importante, né, que assim, emprega milhares de trabalhadores diretos e indiretos. A Fundação SEAD dá conta de cerca de 654 mil trabalhadores, né, depende esses 654 mil trabalhadores do setor artístico-cultural, né, para suas famílias e os trabalhadores indiretos. É fundamental, esse setor é fundamental, movimenta cerca de 3,9% do PIB, 3,9%, é a própria informação do governo do Estado. Eu estou tomando cuidado ultimamente nos debates, é o seguinte, quando eu dou informação, indicar a fonte. E essa informação dos 3,9% não é informação que eu peguei em qualquer lugar, não peguei no Google, é informação do próprio governo do Estado. Então, quando a gente for dialogar com o governo do Estado, eu falo assim, isso é informação de vocês. Quanto que é 3,9% da economia estadual? É muito dinheiro, velho. A gente movimenta muito dinheiro. Né? Eu preferia fazer a discussão do ponto de vista humano civilizatório, mas já que não dá, vamos fazer do ponto de vista econômico.
Bom, nós estamos chegando aqui no final, nós temos ainda mais 5 minutos, e aí eu queria que você respondesse assim rapidamente, né? Tem uma pergunta aqui que a Rosa colocou, né? Como é que está com essa realidade entre os artistas, que os artistas estão enfrentando, como está a situação do SATED em relação à manutenção da sua estrutura. E emendando nisso, Obrigado, eu queria falar, a Rosa, grande parceira, ela e a Karina me ajudam a criar esse espaço de debate aqui, não é? As parceiras do grupo. A questão é essa, a questão é como é que está essa estrutura, a manutenção. E uma outra questão, já emendando também, indo para o final, é o seguinte, que nesse momento de confinamento, né, a arte que foi tão atacada, censurada e, enfim, sofrendo todos os tipos de violência por parte desses setores conservadores, artistas, não é? A gente percebeu que é a arte que está salvando a vida das pessoas. As pessoas estão lendo bastante, estão vendo seriado, estão vendo cinema, estão vendo teatro online, estão visitando exposições virtuais. Não há um momento também de um levante da arte, de se firmar e de mostrar para a sociedade de que isso é muito importante para a construção de uma nação? Não, sem dúvida. Eu acho que a arte por si só, pela sua existência, ela já é um levante. Eu acho que tem que levantar a organização política dos artistas, dos trabalhadores da cultura. Eu acho que é fundamental e é para isso que a gente tem trabalhado, né? E para isso que a gente tem buscado o diálogo com diversos setores. E às vezes é o seguinte, eu queria falar muito disso, né? Porque o pessoal fala, você tem que buscar o diálogo com as entidades. Lógico, nós buscamos o diálogo com toda a entidade e respeitamos todos os parceiros. Só que tem uma coisa que vem lá dos anos 80, que aparece um gringo falante no meu vídeo, que tem que buscar a organização da base. Hoje o SATED busca a organização da base. E a organização da base demora mais, é de formiguinha, né? Quando você faz um grande evento, aparece. Quando você faz a conversa com duas ou três pessoas, não aparece. Mas essa conversa com 2 ou 3 pessoas discutindo política, da importância do sindicato, é o que eu tenho feito bastante também, essa conversa é fundamental. A escuta, ouvir o outro, ver o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde. Essa construção nós temos feito no SATED. Agora, respondendo a Rosa, que nós estamos chegando no final, Rosa, o SATED está quebrado. O SATED está quebrado. O departamento jurídico está trabalhando na militância, hoje eles já reclamaram para mim que não tem dinheiro nenhum, né? E ele está de dinheiro para recurso. Nós fomos entrar com recurso outro dia, era R$9 mil o recurso. R$9 mil. Fizemos uma correria aí para arrumar dinheiro, fazer o recurso. E daí, é o seguinte, essa semana eu vou ter que fazer um corre aí, junto com entidades parceiras, deputados e políticos amigos, para passar um chapéu para o sindicato levantar pelo menos aí uns 30, 40 mil para as contas emergenciais, entendeu? Contas emergenciais são, assim, pagar os refis, pagar as negociações de processos trabalhistas, os funcionários e os advogados, né? Tem que dar conta disso. Está falido o sindicato, o fato é isso. Eu acho que todas as entidades, no geral, elas estão sentindo muito. A Cooperativa Paulista também de Teatro, idem, não é? Recebi um e-mail aqui hoje também sobre as FADs, o quanto é importante você pagar as FADs para manutenção da estrutura da entidade. E é um momento muito delicado e muito sensível para todos. Mas eu acho que é isso, Norberto. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar, né? Primeiramente, fazer com que esses recursos eles cheguem no Estado de São Paulo, da Lei Aldir Blanc, não é? Fiscalizar, não é? Ficar em cima do poder público para que usar bem e usar o mais rápido possível esse recurso, de modo que isso possa, de fato, atender os trabalhadores da cultura que estão completamente asfixiados nesse momento. E numa outra frente, eu acho, não é? Primeiro, então, é salvar realmente os trabalhadores, não é? É muito importante isso. E numa outra frente, eu acho que é lutar pela ampliação dos editais, pelo reajuste das verbas desses editais, para que os grupos, coletivos, companhias possam ter aí um respiro, não é? Nesse período aí do pós-crise, né? Quer dizer, para a gente poder pensar esse momento do pós-crise.
Bom, estamos chegando no final, faltam 30 segundos. Eu queria agradecer a sua presença. Obrigado por essa tua fala sempre valiosa e apaixonada e defensora da categoria. Obrigado, viu, Norberto? Tamo junto. Obrigado, Lenerson. Obrigado, Cia Nova de Teatro. Tamo junto aí. Tá bom, então lembrando que essa conversa nossa, ela vai ficar disponível no IGTV e depois ela sobe lá pro YouTube, tá bom? Obrigado, gente. Até segunda-feira. Obrigado.